Por mais bizarro que possa parecer, um dos meus maiores problemas na produção de cerveja hoje é a refrigeração do mosto. É um ponto que eu não avancei praticamente nada desde quando eu comecei a fazer cerveja. Para mim é um processo demorado, ineficiente e quando tá muito calor eu raramente consigo baixar de 30 graus Celsius e tenho que terminar a refrigeração dentro do tanque. Mas isso está prestes a mudar. Hoje a gente vai projetar um sistema de frio para levar o mosto de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius em questão de minutos. Acompanhe esse vídeo e aprenda a dimensionar o seu sistema de frio também. Essa parte do sistema de frio é tão importante para mim que eu, de certa forma, projetei a cervejaria nova em torno disso. Eu tô aqui na parte externa, que vai ser uma parte de apoio. Eu já deixei alguns lugares aqui para deixar um banco de frio, então eu vou ter um banco de frio aqui fora. Ele vai ser formado por um freezer, basicamente, um freezer de 100, 200, 300 litros, não sei. A gente vai saber isso hoje. Aqui vai por dentro da parede tubulação daquelas para água quente, razoavelmente isolada, e essa tubulação ela sai aqui dentro da cervejaria, do lado da minha bancada principal, onde eu vou fazer a abraçagem. Esse banco de frio ele vai estar operando a uns menos 5, menos 10 graus Celsius, e ele vai alimentar um trocador de calor e vai trocar calor com o mosto, mas antes disso o mosto ainda vai trocar calor com mais um estágio. Então o sistema ele vai ser composto por um banco de frio, um trocador de calor que vai trocar calor com água da rede e abaixar a temperatura de 100 para uns 50, 40, não sei, a gente vai calcular ainda. E aí o banco de frio vai só finalizar e a gente vai ter um processo altamente eficiente e, o melhor de tudo, rápido. Eu não quero mais ficar 1h30 para baixar a temperatura do mosto. Cervejaria praticamente finalizada e eu me deparo com o seguinte problema. Qual que é o tamanho do banco de frio? Qual que é o tamanho dos trocadores de calor? Eu poderia dar uma abordagem bem simples para isso e pegar um trocador de calor grande, com um banco de frio grande, colocar a temperatura lá embaixo, mas aqui no Beer School a gente está para ir a fundo e entender a ciência, qualquer ciência por trás da cerveja, e hoje a gente vai dimensionar minuciosamente um dos sistemas mais complexos que eu já fiz aqui no Beer School, provavelmente o vídeo mais complexo que eu já fiz aqui no Beer School, mas com um grande objetivo de dar condição a todos conseguirem dimensionar e o melhor de tudo, entender o que está acontecendo nesse sistema geral de refrigeração e como otimizar. Então, vamos projetar esse sistema de frio? Esse vídeo é continuação de um vídeo sobre dimensionamento de banco de frio que eu fiz há mais de um ano atrás. Naquele vídeo a gente explica alguns conceitos muito importantes e vale muito a pena assistir, vou deixar aqui em cima. Mas o conceito principal que a gente aborda naquele vídeo é a importância da diferença de temperatura para a transferência de calor. A diferença de temperatura é a força motriz para haver transferência de calor. Então, quanto maior a diferença entre a temperatura do mosto e a temperatura do fluido frio dentro do trocador de calor, mais eficiente vai ser a troca térmica. E isso mostra quão importante é ter um banco de frio e, mais ainda, que o banco de frio esteja numa temperatura muito baixa. Então, fiquem com isso em mente. A gente tem que maximizar a diferença de temperatura entre o fluido frio e o fluido quente. Outra coisa muito importante quando a gente está dimensionando um banco de frio, um sistema de frio, são alguns parâmetros técnicos, alguns detalhes técnicos. Que tipo de trocador de calor a gente vai utilizar? Na cerveja a gente tem basicamente 3 tipos de trocador de calor que são mais usuais na cerveja caseira. O chiller de imersão, o chiller de placas de contrafluxo. O chiller de placas é um chiller de contrafluxo, que é muito eficiente, muito bom, muito compacto, mas eu particularmente, para mim já deu. Eu não uso mais chiller de placas caseiro. Chiller de placas caseiro é esse aqui que está aparecendo na tela. Ele tem vantagens enormes. A primeira e maior de todas é que é o tipo de chiller que a gente usa como cervejeiro caseiro que tem a maior taxa de transferência de calor. Porém, infelizmente, ele traz consigo algumas desvantagens que para mim já não dá mais. E a primeira de todas é que é muito pequeno o espaço entre as placas e ele entope. Ele sempre entope. Não importa, você passa uma cerveja lupulada por ele, você lava ele, passa 500 litros de água lavando ele, depois você vai na próxima abraçagem, vai sair lúpulo ainda. E você não pode usar soda nele, você não pode usar um agente químico para dissolver tudo que está lá dentro e deixar ele brilhando, porque apesar dele ser de inox, as soldas dele são de cobre e você sempre vai estar corroendo aquele cobre. Eu tenho 2 chillers desse, mas está na hora de aposentar, talvez passar para frente, e eu quero um chiller que seja fácil de limpar, que eu possa passar produto químico e que ele não entupa.
Então, por isso, eu selecionei o chiller que a gente chama aqui de chiller de contrafluxo, mas na verdade o nome seria um trocador de calor de tubo e tubo, operando em contrafluxo. Contrafluxo só quer dizer que o fluido quente está entrando de um lado, o fluido frio está entrando no outro, então o chiller de placas também é um chiller de contrafluxo. Ele vai ter uma menor troca térmica, uma menor taxa de transferência de calor, porque os volumes dele acabam sendo um pouco maior, mas ele não vai entupir. E isso para mim é importante. Não quero mais trocador de calor entupindo. Até os trocadores profissionais, eles entopem e hora ou outra você tem que abrir e limpar. Mas os profissionais você pode abrir, ótimo. O caseiro você não tem como abrir. Então, para mim, já deu, me aposentei. E a gente tem diversas opções, a gente tem desde as opções mais baratas, que você pode encontrar no Mercado Livre, de alumínio com uma mangueira em volta, que é baratinho, de inox com uma mangueira em volta, que não é tão barato, mas é inox, você pode passar soda dentro e deixar ele brilhando, por exemplo. Ou ainda os mais caros, que são compostos de inox e inox, que são muito mais bonitos, mas honestamente não tem vantagem sobre o de mangueira inox. Ou pelo menos não tem tanta vantagem assim. A segunda coisa que a gente tem que determinar é como a gente vai arranjar o nosso sistema de frio e trocadores de calor para obter a máxima performance possível. E nisso a gente já viu no vídeo passado que usar 2 trocadores de calor em série, com o primeiro trocando com água da rede, é certamente uma das melhores formas que a gente tem para operar um sistema de frio, porque a gente está usando a água da rede, uma água barata, para a gente eliminar a maior parte do calor, para a gente absorver a maior parte do calor. Então o meu sistema de frio vai ter a seguinte configuração: mosto quente, passando por um trocador de calor que troca com água da rede. Isso aqui vai fazer a temperatura baixar dos 96, mais ou menos, que ele vai estar, para 40, 50. A saída do trocador de calor da parte quente, que está trocando ali com a água da rede, vai aqui para o segundo trocador de calor. E esse segundo trocador de calor vai estar ligado num banco de frio com recirculação. Então o banco de frio ele vai estar numa temperatura bem baixa, menos 5, menos 10 graus Celsius, por exemplo. A gente vai usar um fluido anticongelante para a gente poder abaixar a temperatura do banco de frio. Lembrando que essa temperatura ser baixa é muito, muito importante. Então o banco de frio vai trocar em contrafluxo aqui calor com o mosto já previamente resfriado. O banco de frio ele não vai ter temperatura constante, e isso vai deixar muito, muito mais difícil da gente projetar. Seria muito fácil eu pegar aqui e assumir a temperatura do banco de frio é constante. A gente calculava isso aqui rapidinho, facinho, mas isso não é verdade, não é o que acontece na prática. A não ser que você pegue um banco de frio muito grande. Se eu pegasse um banco de frio de 1000 litros aqui, beleza, a gente assumia que a temperatura dele é constante. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer pegar algo que seja coerente com a realidade. Eu vou ter um banco de frio de 50, 100, 200 litros no máximo, provavelmente, e a temperatura dele vai variar, porque ele vai estar recebendo calor da parte quente, e aí, conforme a temperatura dele varia, ele vai retirar menos calor. Então isso aqui é um sistema bem difícil de projetar, mas que a gente vai conseguir. E todo mundo vai conseguir projetar o seu sistema de frio de forma muito boa. Modelar esse sistema não é uma tarefa fácil. Tudo está variando no tempo. Se a gente tivesse um sistema mais simples, como esse aqui, por exemplo, um mosto trocando calor só com água da rede. O mosto ele entra a temperatura constante no trocador de calor e a água da rede entra a temperatura constante no trocador de calor. Esse sistema é razoavelmente mais simples de projetar porque ele não está variando no tempo. Tudo aqui, a qualquer momento, se a gente olhar no trocador de calor, as entradas elas têm a mesma temperatura, então as saídas elas têm a mesma temperatura. Isso pode ser uma das formas que a gente pode operar, pode ser que muita gente opere desse jeito, então no nosso modelo ele tem que contemplar esse tipo de trocador de calor, esse tipo de sistema. Outra forma que a gente poderia organizar seria recirculando com um banco de frio. Muita gente faz isso, principalmente quando usa um chiller de imersão, por exemplo. Esse sistema ele é um pouquinho mais difícil porque a temperatura do banco de frio ela varia com o tempo, mas é um sistema de certa forma um pouco mais fácil porque depende muito menos do tamanho do trocador de calor. Isso aqui a gente já viu no vídeo passado, ele vai ficar trocando o calor até atingir o equilíbrio térmico. Pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais rápido, mas independe basicamente do tamanho do trocador de calor. Se você pegar um pequeno, vai demorar mais. Se pegar um maior, vai demorar menos, mas a temperatura final que vai atingir é basicamente a mesma. Outra forma seria um trocador de passagem, aonde o mosto quente ele passa pelo trocador de calor e recircula com o banco de frio. Eu confesso que essa é uma forma que me tentou algumas vezes, porque eu vou fazer um banco de frio com freezer. E
Os preços do freezer de 100 litros, 200 litros, 300 litros é praticamente o mesmo usado, né? Se eu pegar um de 300 litros, provavelmente eu não preciso de 2 estágios de troca térmica, só que eu vou estar gastando muita energia elétrica para fazer água fria. Bom, a gente vai avaliar. Com um modelo pronto, a gente consegue avaliar se vai compensar ou não fazer esse tipo de sistema. E o sistema que a gente vai projetar, o sistema final que a gente vai projetar é esse aqui. 2 trocadores de calor, primeiro estágio com água da rede, segundo estágio com recirculação do banco de frio. Esse vídeo vai entrar agora numa parte de aprofundamento mais teórico, acadêmico e científico, que pode não ser do interesse de muitas pessoas e realmente é um pouco avançado. Se essa parte não for seu interesse e você quer ir direto para as aplicações, pula para esse minuto do vídeo que já vai estar também aqui embaixo nos capítulos ali na barrinha de progresso. Para a gente conseguir fazer o projeto desse sistema, a gente vai ter que escrever as equações de troca de calor e fazer elas se conversarem para pelo menos 5 itens diferentes aqui dentro. Primeiro, para os trocadores de calor, e os trocadores de calor, na verdade, eles são 2 elementos de troca térmica, então se a gente pegar aqui o trocador de calor, a gente vai ter que modelar a parte quente do trocador de calor e a parte fria do trocador de calor, e elas têm interação entre si, porque elas trocam calor entre si, então são 2 equipamentos diferentes, embora estão unidos em um só, a mesma coisa para o segundo trocador de calor. O primeiro trocador de calor entra no segundo, então eles têm que se conversar também. A gente tem que projetar o banco de frio, que está conversando com a parte fria do segundo trocador de calor. E por fim, o tanque e o fermentador, onde vai estar o mosto resfriado, mas esse aqui é simplesinho, porque só vai entrando o mosto aqui. Lembra que esse mosto aqui ele vai entrando com uma temperatura cada vez maior, né? Ele começa trocando muito calor, porque o banco de frio está frio. Então, na verdade, no começo ele entra bem quente, depois ele vai entrando bem frio e essa corrente aqui ela vai aumentando a temperatura. É isso aí que acontece na prática. Isso aqui é o mais fácil de todos. Bom, como que a gente vai fazer isso? Eu sou professor da área de modelagem e simulação computacional, uma das disciplinas mais avançadas que tem no curso de engenharia química, engenharia de bioprocessos, porque é a última disciplina do curso onde você pega todas as outras e junta em projetos de equipamentos, para você desenvolver projetos de equipamentos. E isso é um projeto de um equipamento, de um sistema, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, dentro da disciplina de modelagem e simulação, quando você está perdido, quando você não sabe quando começar, você tem um recurso simples, mas absurdamente poderoso, que é chamado de equação fundamental. A equação fundamental ela pode ser aplicada a uma série de propriedades, e aqui a gente vai aplicar a equação fundamental à energia. A gente vai fazer um balanço de energia para cada um dos equipamentos que a gente tem ali dentro. Um balanço, essa equação fundamental, essa equação de balanço, ela é muito simples. Ela só fala que o acúmulo ou a variação de uma propriedade dentro de um sistema num determinado intervalo de tempo é igual ao que entra daquela propriedade no sistema, menos o que sai daquela propriedade no sistema, mais o que é gerado daquela propriedade no interior do sistema. Olha que equação simples, mas essa equação, gente, ela realmente é muito poderosa. Escrito de forma matemática, no intervalo de tempo minimamente pequeno, no intervalo de tempo que a gente chama de intervalo de tempo diferencial. Para quem não conhece, isso aqui é a derivada da propriedade, no caso aqui, energia em relação ao tempo. Mas a gente vai chamar aqui de variação. A gente pode ler esse D por D aqui como variação. Variação da energia em relação à variação do tempo. Ou quanto a energia está variando no sistema num tempo infinitamente pequeno. Isso é igual ao tanto de energia que está entrando pelas fronteiras do sistema, o tanto de energia que está saindo pelas fronteiras do sistema, mais o tanto de energia que é gerado dentro do sistema, menos o tanto de energia que é destruído dentro do sistema. O nosso papel aqui é muito simples, é só falar como que a energia entra ou sai do sistema, ou como ela é gerada. No nosso caso, a gente não vai ter energia sendo gerada dentro do sistema. Nesse sistema em específico não existe energia sendo gerada. Se a gente estivesse dimensionando um fermentador, por exemplo, um banco de frio para um fermentador, o fermentador gera energia durante a fermentação. No nosso caso, não. A gente não tem energia sendo gerada. A gente só tem energia atravessando as fronteiras do sistema. E tem 2 formas com que a energia atravessa as fronteiras do sistema. E só antes de continuar, a gente está fazendo um balanço de energia porque a gente consegue facilmente associar energia, variação de energia com variação de temperatura. Se eu jogar tantos watts numa água, eu sei exatamente
quanto de temperatura ela vai subir para uma determinada massa. Por isso a gente está fazendo um balanço de energia. Qualquer um dos nossos sistemas, a primeira forma que a gente tem de energia atravessando as fronteiras do sistema é por meio da massa carregando determinada energia. Energia é uma propriedade muito abrangente. A gente tem diversas formas de expressar energia e aqui, num sistema líquido, a gente vai usar uma propriedade chamada energia interna. Poderia ser entalpia também, as duas para sistemas líquidos são praticamente a mesma coisa. E energia interna é basicamente um parâmetro que soma todas as energias que tem numa determinada substância. E a gente não sabe exatamente qual que é a contribuição de cada, mas a gente consegue calcular variações. Então soma a energia pelas vibrações, pela pressão, pela temperatura. Está tudo englobado dentro dessa variável chamada energia interna e não importa muito a quantidade absoluta dela. Na verdade, nem é possível calcular direito essa quantidade absoluta. Mas a gente consegue calcular as variações. E isso é muito importante, porque as variações estão associadas com as variações de temperatura. Então, se a gente for ver no nosso sistema, a gente tem duas formas com que a energia está entrando ou saindo, variando dentro do sistema. A primeira forma delas é pela massa carregando energia. Por exemplo, a gente tem um tanque, esse tanque está a 10 graus Celsius, mas está entrando água a 100 graus Celsius. Essa água que está entrando a 100 graus Celsius, ela está carregando energia para dentro do sistema. É a primeira coisa, super simples. Então, a nossa primeira equação vai dizer que a variação da energia interna com o tempo ela é igual à massa, ao fluxo mássico que está entrando no sistema, carregando determinada energia, menos o fluxo mássico que está saindo do sistema, carregando determinada energia. Primeira parte da nossa equação. Para a gente converter essa energia interna em temperatura, a gente usa uma propriedade que cada substância tem, chamada de capacidade calorífica. A água, por exemplo, para cada caloria que você adiciona na água, caloria é uma unidade de energia. Uma unidade não tão usada, mas é uma unidade de energia. Para cada caloria que você adiciona na água, ela eleva a sua temperatura em 1 grau Celsius para cada grama. Então é bem simples, é uma relação direta. Para cada 4,18 watts joule, né, que você adiciona na água, você eleva a sua temperatura em 1 grau Celsius. E a gente tem essa propriedade bem definida. Então a gente consegue associar a variação da energia interna com a variação da temperatura por essa propriedade Cp, que ela é conhecida para a água e ela é conhecida para o mosto. Então, se a gente calcular a variação da energia, a gente consegue calcular a variação da temperatura. Então, é bem simples, a gente substitui essa relação aqui, que é a variação da energia igual a mCp, variação da temperatura, e a gente tem agora uma expressão para variação da temperatura. Mas essa não é a única forma com que a energia ela pode entrar ou sair do nosso sistema. Nos trocadores de calor ainda existe uma forma adicional. Existe transferência de calor pela parede do trocador de calor. Então, além da energia carregada pela massa, a gente tem energia atravessando a fronteira do sistema na forma de calor. A gente, como engenheiro, não gosta muito de trabalhar com massa. A gente não fala, tem um fluxo máximo de 2 kg de água por hora, esse tanque tem 500 kg de água. Não, a gente gosta de trabalhar com volume. Então, a gente converte facilmente massa em volume por meio da densidade, porque a massa é igual à densidade vezes o volume, troca todas essas massas ou fluxos mássicos para seu equivalente em volume, e agora a gente está chegando quase na cara final da nossa equação. As propriedades, por exemplo, densidade e capacidade calorífica, elas variam com a temperatura, mas elas não variam tanto assim para um líquido. Se a gente assumir que essas densidades e capacidade calorífica elas são constantes na faixa de temperatura do mosto, o que não é verdade exatamente, mas elas não variam muito, se a gente falar que elas são constantes, a gente pode dividir tudo por essas densidades e CPs aí e ficar com uma equação um pouquinho mais simples. E essa aqui é a nossa equação final. A variação da temperatura com o tempo, ela vai ter uma contribuição da parte do fluxo mássico ou volumétrico e uma contribuição da parte de transferência de calor. Com isso aqui, com essa equação, a gente consegue projetar todo o nosso sistema. Um dos grandes problemas dessa equação é que ela não é uma equação fácil de resolver. Muitos de vocês não conhecem essa expressão, mas essa expressão aqui se chama derivada, e é o terror da maior parte dos cursos de exatas, dos cursos de engenharia, porque é uma expressão matemática nova, é um ramo da matemática novo que a gente não estuda até terminar o ensino médio, e ela é muito, muito difícil. Até essa equação aqui, isso aqui é chamado de equação diferencial, beleza, é ótimo, é fácil de resolver.
Porém, na verdade, a gente vai ter uma série de equações diferenciais que a gente vai ter que aplicar essa equação no trocador de calor na parte quente, na parte fria, no banco de frio, no outro trocador de calor, no outro tanque, na parte quente, na parte fria. E todas elas se conversam, todas elas dependem uma da outra. Então a gente não vai ter uma equação diferencial para resolver. A gente vai ter um sistema de equações diferenciais, felizmente não é do tipo mais difícil, porque essas aqui são ordinárias, porque elas são só em relação a uma variação. Um sistema, então, de equações diferenciais temporais, que é super, super difícil de resolver, mas que a gente, como engenheiros, matemáticos não gostam muito de fazer isso, mas nós, como engenheiros, a gente pode usar um recurso que facilita muito, que se chama cálculo numérico, e dentro de cálculo numérico, a gente tem um método para resolver isso super simples, chamado método das diferenças finitas. Essa expressão aqui, basicamente, ela dá a variação de alguma propriedade em relação a uma variação infinitamente pequena, a gente chama de infinitesimal. No caso de problemas práticos, se a gente conseguir pegar um intervalo, nesse caso aqui de tempo, por exemplo, que seja tão pequeno que nada varie de verdade dentro do sistema, por exemplo, num trocador de calor. Se eu quiser pegar 0,00001 segundo, na verdade, em 0,0001 segundo, as propriedades lá dentro praticamente não variam nenhuma. A temperatura no tempo 1 ou no tempo 2, que seria o 1 mais 0,0001 segundo, não muda praticamente nada. Nenhuma propriedade muda nesse tempo. Praticamente, esse tempo ele tende a zero no nosso sistema. Então, a gente pode trocar essa diferença infinitesimal por uma diferença finita. E a gente calcula o ponto de temperatura, o próximo ponto de temperatura, com base no ponto de temperatura anterior e com base nessa variação de temperatura para um diferencial de temperatura pequeno. Então, para a gente fazer isso, a gente consegue resolver aquela equação super difícil de forma simples, isso aqui é uma equação algébrica, só que a gente tem que ir resolvendo aos poucos. Então, a gente vai ter a condição inicial do trocador de calor, aí a gente vai calcular a condição em 0,01 segundo. Depois a gente vai calcular com 0,1 segundo em 0,02. Depois com 0,2 em 0,03. Depois em 0,03 com 0,0. A gente calcula em 0,04. E para cada segundo do nosso sistema, a gente vai calcular, se a gente usar esse passo temporal de 0,1 segundo, a gente vai calcular pelo menos 100 vezes a temperatura. Então, a gente vai calcular aos pouquinhos o que acontece dentro do trocador de calor e dentro dos bancos de frio. Isso é muito legal, não é? Eu falei que ia ser complexo, que ia ser um vídeo longo, mas é um vídeo importante, principalmente para quem curte essa parte de engenharia. Continuando, a gente tem que entender algumas coisas a mais, entender como que a temperatura é trocada dentro do trocador de calor, porque não é algo uniforme, é algo que a gente vai ter que usar uma técnica a mais para resolver. Vamos ver o trocador de calor. Aqui é o meu exemplo do trocador de calor de contrafluxo, o trocador de calor, basicamente o trocador de calor que eu vou utilizar. A gente tem o fluido frio entrando pela parte externa, e a gente tem o fluido quente entrando pela parte interna e eles estão operando nesse sistema de contrafluxo. Aqui a gente tem a visão de frente, né? Ele é formado por dois tubos concêntricos, por isso esse trocador de calor ele é chamado de trocador de calor de tubo e tubo. A gente que apelidou ele de trocador de contrafluxo, embora contrafluxo seja só um modo de operação, a gente poderia inverter esse fluxo aqui e não operar ele em contrafluxo. A gente já vai ver o que acontece se a gente fizer isso. Ao longo do comprimento do trocador de calor, o calor é transferido pelas paredes do tubo e a temperatura vai variar, porque a gente está entrando com o fluido quente aqui, o fluido quente está perdendo calor pelas paredes do tubo para o fluido frio. Então, se a gente pudesse colocar um gráfico do que acontece aqui dentro, né? Começando pelo fluido quente, ele está entrando e ele está perdendo energia ao longo do tubo. A gente vai ter um perfil de temperatura dela entrando alta e saindo ali baixa. Bom, todo mundo sabe disso, né? E em sentido oposto, está entrando o fluido frio e o fluido frio está recebendo essa temperatura ao longo do trocador de calor. Então ela entra abaixo e ela vai crescendo. E isso aqui mostra um dos grandes poderes que o trocador de calor em contrafluxo tem. A capacidade de manter a diferença de temperatura grande ao longo de todo o trocador de calor. Isso aqui é o que faz esse sistema ser absurdamente poderoso. Olha, ao longo, como tem esse sentido contrário, né? Mesmo depois que o fluido quente já se esfriou bastante, ainda tem diferença de temperatura. Mesmo depois que o fluido frio se esquentou bastante, ainda tem diferença de temperatura. Então, temperatura é trocada ao longo, calor é trocado ao longo de todo o trocador de calor. Se a gente operasse ao contrário, ó,
eu inverti aqui, não dá para ver aqui em cima, mas eu inverti minhas setas. O fluido frio está entrando aqui, o fluido quente está entrando aqui. Que é mais ou menos o que aconteceria também num sistema de imersão. Não é a mesma coisa, mas dá para usar a mesma analogia. A gente vai ter, em um primeiro momento, uma troca de calor muito grande, porque aqui a gente tem um fluido muito frio, aqui a gente tem um fluido muito quente. Só que ao longo do trocador de calor, essas temperaturas vão se equilibrar, vão chegar numa temperatura onde não existe mais troca de calor. E aí a temperatura final ela é maior. Na verdade, ela vai ser uma média ponderada pelas vazões volumétricas que a gente tem aqui dentro. Então, se a gente for olhar no trocador de calor operando em contracorrente, a gente vai ter uma temperatura final muito menor, enquanto no cocorrente a gente vai ter uma queda de temperatura inicial muito rápida, mas depois que se equilibrou, não existe mais troca térmica porque não tem mais diferença de temperatura. O fluido frio subiu a temperatura, o quente desceu a temperatura, foi diminuindo o delta. Quanto mais diminui o delta, menos troca de calor existe, até que se equilibra. Então, por isso, a gente tem que operar sempre em contracorrente. Se a gente colocar o oposto, a gente perde muito do potencial do trocador de calor. Isso acontece também quando a gente faz um de imersão, porque no de imersão, embora não seja contracorrente ou cocorrente, a gente tem a máxima temperatura, o máximo delta de temperatura no começo. Depois esse delta vai caindo até se equilibrar a temperatura e não troca mais. Então, na verdade, o trocador de calor de contracorrente, ele faz a gente até... Não é certo falar isso, mas só para quesito de simplificação, ele faz a gente conseguir trocar calor além do equilíbrio, porque ele dá condições diferentes. E o fato de, no interior do trocador de calor, haver diferenças de temperatura diferentes em cada seção, se eu pegar aqui no começo do trocador de calor, a gente tem uma diferença de temperatura, se eu pegar aqui no meio, a gente tem outra, se eu pegar aqui no final, a gente tem outra. A transferência de calor em cada seção do trocador de calor é diferente. E isso torna um passo adicional de complexidade na modelagem dele. Na verdade, a gente poderia tentar usar uma correlação para achar uma temperatura média. É muito comum fazer isso em graduação, por exemplo, quando você quer simplificar o problema. Mas aqui a gente quer entender o processo a fundo mesmo. A gente quer saber o que essas temperaturas influenciam e poder simular isso depois. Então a gente vai ter uma abordagem bem complexa aqui, que é, para a gente conseguir visualizar esse perfil de temperatura no interior do nosso trocador de calor, a gente vai dividir o trocador de calor também em partes muito pequenininhas. A gente, em vez de modelar o trocador de calor inteiro, a gente vai pegar uma seção pequena do trocador de calor, aonde nessa seção a gente vai pegar um diferencial de comprimento bem pequenininho para que a temperatura nessa seção seja aproximadamente constante. Que a gente tenha uma temperatura na parte fria e não um perfil de temperatura, uma temperatura na parte quente, e aqui ainda é a parte fria, né, porque é um anel. E aí a gente consegue calcular o calor trocado por uma expressão que ela vem da soma da expressão da lei de Fourier para a troca de temperatura com a lei do resfriamento de Newton, que ela fala que o calor trocado é igual a um coeficiente global de troca térmica vezes a área de troca, essa área anelar, né, do cilindro aqui do meio, lembra que isso aqui é um cilindro, vezes a diferença de temperatura da parte quente para a parte fria. É bem simples esse cálculo da troca do calor trocado. O problema é esse U aqui, né, esse coeficiente global de troca térmica, que ele vai estar entre 500 a 4.000 watts por metro quadrado por grau Celsius. Porém, calcular ele, olha, não é uma coisa tão simples assim. Para a gente conseguir contornar isso, busquei uma correlação para esse tipo de trocador de calor, basicamente para cilindros, né? Que é a equação de Ditus-Boelter, que é uma equação que a gente pode usar para quando o comprimento do trocador de calor é muito maior que o diâmetro, é o nosso caso, quando tem uma espessura de parede fina, que é o nosso caso, e quando o escoamento é turbulento, que na maior parte das vezes é o nosso caso. Às vezes não é. Às vezes, se você quiser operar lá, joga o fluido quente em temperatura muito baixinha, em vazão muito baixinha, não dá para usar essa equação. Mas a gente pode até colocar isso aí como dar um jeito de contornar isso aí depois. Eu vou jogar um monte de equação aqui só para não estender muito o vídeo, mas para quem quiser se aprofundar mais, vai saber como que o modelo está funcionando. Então, por meio dessa equação, eu calculo esse número chamado de número de Nusselt, usando o Reynolds, que ele dá o quão turbulento é o fluxo, e o Prandtl, que é uma relação entre a parte de transferência de calor convectiva e por condução. Com esse número de Nusselt
calcula-se o coeficiente de convecção. Com o coeficiente de convecção, tanto da parte quente quanto da parte fria, a gente calcula o coeficiente global de troca térmica. Será que, com toda essa complexidade, a gente vai conseguir fazer o nosso modelo funcionar? Eu, às vezes, fico na dúvida. Bom, mas vamos tentar. E aí, o grande problema, já não bastasse estar muito complexo, é que, na verdade, a gente não vai ter um trocador de calor para modelar, mas uma série de trocadores de calor, porque a gente vai dividir ele em partezinhas pequenas e a entrada de cada trocador de calor e a saída do próximo. Beleza. Juntando tudo isso, vamos fazer isso aqui. O que a gente vai ter? Nossa senhora, como que a gente... Às vezes eu acho que eu me arrependi de fazer esse vídeo, sério mesmo. Tomara que o resultado final fique bom. Bom, a gente tem 5 sistemas aqui. Os sistemas a gente vai ter as nossas equações que modelam o sistema. E em cada uma delas a gente vai aplicar as nossas equações e agora a gente sabe calcular cada coisa. Então, no trocador de calor na parte quente a gente tem a nossa equação, que a gente vai ter que resolver pelo menos umas 20 vezes, que a gente vai quebrar isso aqui em uns 20 pequenos trocadores de calor. Na parte fria, a gente tem a equação da temperatura em cada ponto e a gente vai ter que quebrar ele em uns 20 trocadores de calor. Mesma coisa para a parte quente, mesma coisa para o banco de frio. O banco de frio é mais fácil porque ele não tem a parte da troca de calor, né? Ele só tem variação devido à diferença de temperatura. E do moço resfriado a mesma coisa, mas ele só tem variação devido à temperatura que está entrando, embora o volume dele varie com o tempo. Esse é o nosso sistema final, composto do jeito que está aqui por 82 equações que tem que ser resolvidas pelo menos 100 vezes por segundo. Será que a gente fez a coisa certa em ir por esse caminho? Para aqueles bravos que estão aqui até agora, parabéns. E isso é uma coisa, apesar de complexa, muito interessante. E agora, o que a gente faz com isso? Bom, resolver isso aqui na mão é praticamente impossível, né? Porque a gente tem que resolver essas equações aqui diversas vezes por segundo, isso são muitas equações. Então a gente vai implementar esse código, essas equações aqui em Python e deixar automatizado para que cada um consiga resolver isso aqui só mudando as condições iniciais. Vamos lá? Hora de implementar esse modelo. Eu não sabia se nada disso ia funcionar, então eu não poderia começar já com um modelo mais complexo, certo? E escalando a complexidade desse modelo. E realmente, às vezes você pode fazer tudo isso e as imprecisões serem maior do que o modelo nos traz de benefício e a gente não conseguir modelar nada, né? Então, para começar, eu implementei essas equações e a resolução dessas equações aqui em Python, usando o Google Colab, porque seria uma forma que vocês poderiam usar também e depois, quando eu deixasse bonitinho, vai estar bonitinho depois, tudo bem? Mas eu comecei criando esse modelo aqui, um modelo onde o moço quente trocava com o trocador de calor, com o banco de frio e com o trocador ali no meio. Então, coloquei as equações aqui, uma equação, as equações dos tanques, as equações do trocador de calor, depois eu deixo ela um pouco melhor. E eu tinha um modelo funcional rodando. Mas aí veio um grande problema. Eu não sabia se estava certo. Eu tinha que validar. E como que eu vou validar isso? Eu precisava de alguém que tivesse um trocador de calor de tubo e tubo, operando em contrafluxo, que tivesse feito um experimento de recirculação. E aí, vasculhando a internet, procurando meu trocador de calor de contrafluxo, na verdade foram pessoas que me indicaram no Instagram, quando eu falei que eu ia comprar aqueles de mangueira, de inox por dentro e mangueira por fora, falaram: tem um lugar super legal que eu uso, que é esse Bril Metal. Aí eu olhei e falei: nossa, bonito, gostaria de ter isso aqui na minha cervejaria. Mas não foi isso que foi o melhor. Foi ver aqui embaixo. Aqui embaixo eles tinham um experimento deles que eu poderia usar para validar o meu modelo. Eles fizeram um resfriamento de 40 litros de água a 96 graus Celsius até 27 em 30 minutos, usando água da rua a 20 graus Celsius com 10 litros por minuto. Eu tinha tudo o que eu precisava para testar o meu modelo. Então, vamos lá. Era só eu chegar aqui, colocar que eu tinha um trocador de calor, o deles aqui é de 6 metros, né? Coloquei aqui um trocador de calor de 6 metros, dividi ele em 20 partes, simulei 30 minutos, dividi isso aqui em muitos pequenos espaços temporais, coloquei aqui a condição inicial, 96 graus Celsius do tanque quente, 20 graus Celsius do tanque frio. Coloquei as vazões de 10 litros por minuto para o mosto quente e para o mosto frio. Coloquei as propriedades dos fluidos, densidade, CP, outros que a gente vai usar depois, que nem vai usar nesse modelo aqui agora.
Como o meu modelo ele não usava água fria, mas ele trocava com um tanque de água fria, que não é exatamente a mesma condição ali que o Bril Metal simulou, ou executou, né? Quem está simulando aqui sou eu fingi que meu tanque de água fria era infinitamente grande, coloquei 5.000 litros no meu tanque de água fria, porque daí a temperatura dele não varia, seria basicamente a temperatura como se eu estivesse trocando com água da rede. Coloquei os dados aqui do trocador de calor, o diâmetro interno, que era 10 milímetros, o externo, que era 17 milímetros. Calculei as velocidades para calcular o Reynolds depois, calculei o volume, aqui na verdade é o volume, né? Calculei a área, calculei os volumes, coloquei nas equações, e aí é simples, é só apertar aqui Ctrl F9 e o modelo ele roda. Olha como ele demora para calcular. Então ele está rodando, ele está avaliando aqui o que está acontecendo ali dentro. E, gente, esse foi um dia que eu fiquei muito feliz. Eu estava até no Instagram, porque eu já tinha passado nesse modelo, fazia, eu acho que 2 ou 3 semanas criando isso daí. E quando rodou, quando terminou de rodar, nossa, eu não consegui. Eu queria deixar tudo para esse vídeo aqui, mas eu falei, gente, eu não acredito. Olha aqui a minha simulação do trocador de calor. Olha a temperatura final simulada. Então, a temperatura do tanque quente, né? A temperatura da panela, porque é recirculação, tá voltando para a panela, certo? Vai para a panela, volta para a panela, então a temperatura ela vai variar com o tempo. E olha a temperatura final apresentada pelo modelo, 27 graus Celsius. Qual que é a temperatura dele? 27 graus Celsius. Bateu tão preciso, mas tão preciso que eu mal acreditei que isso era verdade, porque é comum não dar certo essas coisas, né? Mas aqui eu já tinha então um caminho. Vou falando, seu modelo está no caminho certo, você pode ir aumentando a complexidade dele. Gente, isso aqui foi a minha alegria, porque a partir daqui o que eu fiz foi só deixar esse modelo mais bonito e aprimorar como a gente calculava o coeficiente global de troca térmica. Eu tinha feito o cálculo do coeficiente global de troca térmica em outro códigozinho separado, né? Então eu só precisava juntar os dois códigos e deixar bonito, porque eu fiz esse código para eu ler, não era para outras pessoas lerem, mas eu queria deixar para vocês lerem. Então o que eu fiz, fui lá e implementei, agora sim, o código final, usando o meu sistema todo, agora todo o sistema que eu quero modelar, e deixando um pouco mais de legibilidade, separei as equações bem bonitinhas aqui para cada um que quiser alterar, se vocês quiserem alterar, quiserem se aventurar nisso. Então foi bem simples, criei equações, funções bem fáceis de ler, então dividi tudo, temperatura variando devido ao fluxo. Então, por exemplo, o que acontece no tanque aqui, né? A temperatura só varia o fluxo, o volume vezes a diferença de temperatura sobre o volume vezes ΔT. Então, vazão vezes a diferença de temperatura sobre o volume vezes ΔT. Separei outra funçãozinha para calcular devido ao calor trocado. Então, calor trocado é calor sobre ρ VCP vezes ΔT. Então, tá aqui, calor sobre ρ CP V vezes ΔT. Calculei uma função para calcular a transferência de calor e uma função para calcular as temperaturas a cada segundo, tanto no tanque, no fermentador, quanto no trocador de calor. Isso aqui deixa, para quem quiser, bem fácil de utilizar. Deixa um monte de conta aqui no meio e a gente pode simplesmente chamar essas funções de update de temperatura e fazer agora o que a gente quiser. Então, coloquei uma função aqui de update de temperatura no tanque e é só falar o que está entrando e saindo. Basicamente é só isso. É só falar o que está entrando, saindo e as propriedades dos fluidos. Só isso. Então, está entrando nesse nosso sistema aqui, né? No tanque quente. O que está entrando? Está entrando o fluido frio. O que está saindo? O que está entrando no primeiro trocador de calor? O que está entrando no segundo trocador de calor? O que está entrando no fermentador? É só isso. E eu vou até finalizar isso aqui, então. Eu até colapsei isso aqui, ó, em cálculos, para vocês nem precisarem ver os cálculos. E estou aqui com a minha versão final, que dá para usar para qualquer coisa, para simular muito bem, desde que seja um trocador de tubo e tubo. E ficou bem simplesinho de utilizar assim. E você só tem que ter uma conta do Google. Quando vocês abrirem o link, vai estar essa tela dessa forma aqui, parâmetros de operação, e é só alterar os parâmetros de operação. No meu caso aqui, então, vamos simular o que vai acontecer comigo. Qual que é a minha pior condição possível? Eu vou ter uma panela de 50 litros nova para transferir para os TKs novos, né, que são de 50 litros. Essa panela, ela provavelmente vai finalizar numa temperatura de mais ou menos 96 graus.
Eu vou operar ela, e aqui a simulação, eu posso fazer diversas simulações, né? A 2 litros por minuto, o mosto a uns 2 litros por minuto. A primeiro estágio de troca térmica com água da rede, 25 graus Celsius. Posso simular aqui se eu estiver trocando a 10 litros por minuto. Segundo estágio com banco de frio. Posso simular diversos tamanhos de banco de frio. Vamos começar aqui simulando um banco de frio de 100 litros. Vamos supor que eu pegue um banco de frio de 100 litros. Operando ele a menos 10 graus Celsius e é uma vazão. Isso aqui é a vazão da bomba que eu comprei. A bomba já está comprada. Ela tem uma vazão nominal de no mínimo 28 litros por minuto, mas eu acho que com a perda de carga ali dos 2 trocadores de calor em série, ela vai operar entre 20 a 25. Então eu vou colocar na menor condição possível aqui, 20 litros por minuto. Coloquei aqui só para trocar os parâmetros do trocador de calor, caso vocês queiram alterar esses parâmetros do trocador de calor. Então eu estou até simulando o trocador da Bril Metal, que provavelmente eu vou acabar pegando eles, porque deu bom aqui nas minhas simulações. Então eu coloquei um trocador de 6 metros e mais um trocador de 6 metros, que são os 2 trocadores de calor conforme estava lá no site. Coloquei um parâmetro de eficiência aqui, porque aquele cálculo do coeficiente global de troca térmica é estimativa, né? Então, se eu colocar 0,8, eu estou calculando 80% do que foi calculado só por uma margem de segurança. Mas vamos deixar a eficiência aqui normal, 100%. Se eu fizer isso, então se vocês quiserem usar esse código, é só fazer isso, alterar essa tela inicial aqui e vir aqui em ambiente de execução e executar tudo, ou apertar a tecla F9, certo? Se você fizer isso, ele vai rodar. A primeira vez que ele vai rodar, ele vai demorar um pouquinho, porque ele tem que conectar, demora um pouquinho para conectar, inicializar. Conectou, ele demora aqui um pouco para fazer os cálculos. Lembra que os cálculos são difíceis? Mas terminou os cálculos, a gente tem um monte de dados interessantes. Temperatura final do mosto resfriado no fermentador, 4,26 graus Celsius. Olha que maneiro. Um banco de 100 litros dá certo para mim, tá ótimo. Eu não preciso de um banco maior. Tempo de transferência, 25 minutos. Temperatura final do banco de frio, quase 7 graus Celsius, porque o banco de frio ele vai variando com o tempo. E olha como ele variou bastante com o tempo. Total de água da rede gasta, 250 litros. Temperatura da água da rede, 36 graus Celsius. Coeficientes globais de transferência de calor no primeiro trocador de calor, no segundo trocador de calor. Eu deixei isso aqui como dado visível porque aumentar isso aqui é uma coisa muito importante. Se a gente conseguir fazer alguma estratégia para aumentar isso, e basicamente a estratégia que a gente tem é aumentando as vazões, a gente consegue maximizar a nossa transferência térmica. Então, aqui alguns gráficos interessantes, a temperatura do mosto resfriado no fermentador ao longo do tempo. Como as condições iniciais que eu dei, né, ele começa a calcular, ele finge que tudo está na temperatura do mosto quente, tudo está na temperatura do mosto frio, e aí começa a fluir. Então o mosto, no primeiro instante, ele sai praticamente na temperatura máxima do trocador de calor, entra no tanque bem quente, mas depois ele vai esfriando e vai compensando. Então aqui a gente tem o enchimento do tanque, lembra, o tanque é de 100 litros, então ele vai de 50 litros, né? Então ele vai de 0 até 50 litros, e conforme ele vai entrando, a temperatura do tanque vai caindo, mas conforme vai subindo a temperatura do banco de água fria, porque isso acontece, né? Vai aumentando a temperatura aqui do tanque, mas ele finaliza aqui bem baixo, né? Nesse eixo aqui está o volume, nesse eixo aqui está a temperatura. Aqui a gente tem a temperatura do banco de frio ao longo do tempo, ele começa em menos 10 e termina em quase 7 graus Celsius. Muito, muito interessante. Isso aqui é muito legal. E esse gráfico aqui é um gráfico que eu coloquei os 2 trocadores de calor em série. Então aqui a gente tem o primeiro trocador de calor, aqui a gente tem o segundo trocador de calor. O frio ele entra por aqui e sai por aqui. O quente ele entra por aqui e sai por aqui. Então, por isso tem essa diferença grande. Esse aqui é o primeiro trocador, com a água fria, né? Com a água da rede. Então, está entrando a 25, saindo a quase 40. Esse gráfico aqui não muda. Agora, esse aqui ele muda com o tempo. Então, para cada tempo que eu colocar aqui, 3 minutos, se eu colocar 5 minutos, vai mudar um pouquinho. Certo? Quase não mudou nada, né? Vamos colocar 24 minutos, que é já no finalzinho. Subiu essa temperatura aqui, que essa aqui é a temperatura de entrada do banco de frio, temperatura de saída indo para o banco de frio. Então, eu vou deixar isso aqui bem baixo, porque se eu simular, eu não coloquei nenhum limitador para eu colocar qualquer tempo aqui. Se eu colocar 26, não tem 26, né, que já terminou, daí ele dá erro.
Então vou deixar aqui 1 minuto, porque vai que alguém avalie isso aqui, dá erro, acho que está errado, tem alguma coisa acontecendo errado. Olha que legal isso aqui. Então, com isso a gente consegue ver diversas outras simulações. Por exemplo, o que a gente pode ver aqui? Que eu gastei muita água da rede. O que aconteceria se eu operasse a vazão da água da rede numa temperatura menor? Por exemplo, sei lá, 2 litros por minuto. Bem baixinho. O que será que aconteceria? Bom, é só eu executar tudo, vou apertar Ctrl F9 ou vir aqui, né, e executar tudo. Se eu usasse a água da rede a 2 litros por minuto, minha temperatura final era 10 graus Celsius. Ainda não tá ruim não, ainda tá aceitável, não tá não? Depende se você quer fazer uma lager tcheca, se você inocular 4 graus, se quer fazer uma ale. Isso aqui me abriu a mente, porque eu achei que eu ia precisar de um banco de frio bem maior se eu tivesse... Mas operar em 2 estágios é muita vantagem. Operar em 2 estágios é muita vantagem. Quer ver? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar que a gente não tem o primeiro trocador de calor. O comprimento dele é 0. O que vai acontecer? Vamos rodar isso aqui. Ah, nem foi tão ruim assim. Eu achei que ia ser pior. Sério? É porque ele tá trocando a menos 10 graus Celsius, né? É bastante. Ele tem o dobro de água, ele tem o dobro de moço e ele tá a menos 10 graus Celsius. É uma temperatura bem baixa. Ah, isso aqui a gente pode ver. Se eu colocar mais tempo aqui, ó, por exemplo, 24 minutos, vai estar lá em cima a temperatura do banco de frio. Isso é legal, porque apesar do banco de frio estar muito quente, ele começou muito frio, né? Então ele entra bem frio no começo. Ele entra aqui a mais ou menos 10 graus Celsius no começo do banco de frio e ele vai aumentando até os 20 e poucos. Não tá tão ruim não, hein, gente? Olha que dava até para considerar. Se eu tivesse um freezer de 100 litros ou de 200 litros, não tem diferença nenhuma. Eu poderia colocar um freezer de 200 litros aqui e fazer um estágio de troca térmica só, hein? 12 graus, ainda mais do que eu queria. E tá grande, né? Tá grande esse tempo, 25 minutos. Se a gente quisesse simular o extremo, a melhor condição que eu pudesse ter aqui em casa, por exemplo, quando eu fizesse só 20 litros de cerveja, operasse com água da rede, colocasse o trocador aqui de água da rede, vamos supor que eu quisesse colocar 2 trocadores de água da rede. Se eu quisesse exagerar mesmo, levasse a temperatura do meu banco de frio, não tem problema, eu consigo levá-la a menos 15 graus Celsius. Se eu quisesse gastar bastante água da rede, eu poderia gastar bastante água da rede. Poderia colocar 20 litros por minuto aqui. Eu acho que, será que eu consigo essa vazão? Eu não sei, eu teria que ver. E operar aqui e transferir bem rapidinho. Vou colocar aqui 5 litros por minuto. O que será que aconteceria nessa condição extrema? Será que eu conseguiria calcular? Nossa, eu consigo levar de praticamente 100 para 0 em 4 minutos. É bizarro isso aqui. Claro. Tô com um banco de frio super dimensionado, queimando a água da rede a rolê que eu não preciso, mas em 4 minutos, na teoria, eu levaria de 100 graus Celsius para 0 graus Celsius. É bizarro. É isso aqui que eu queria. Os próximos passos é chamar pessoas para colaborarem, que a gente tem muita coisa que a gente pode aprimorar nesse modelo, implementar trocador de placas, embora dê para simular um trocador de placas razoavelmente simples aqui, só jogar o coeficiente global de troca térmica lá no alto, lá por volta de 2.500, vai mais ou menos simular e bater as áreas de troca térmicas, mudando o comprimento aqui. A gente pode implementar para melhorar a variação das propriedades com o tempo, com a temperatura, que foi coisa que a gente negligenciou, e a gente pode validar. Uma das coisas que eu mais queria fazer aqui é ver pessoas que têm sistemas em casa usando esse sisteminha aqui para simular suas condições e ver se bate com as suas condições. Isso ia ser algo incrível, validar esse modelo. Afinal, isso aqui é um modelo matemático que eu tive pouca validação. Validei com o Bril Metal, mas também pedi para uma cervejaria me mandar dados dela e bateu muito bem, sim, surrealmente, assustadoramente bem, para ser sincero. Então, tá aí o modelo, espero que agora vocês consigam simular os bancos de frio de vocês. E eu já tenho uma ideia final do meu, eu vou ficar com 2 trocadores de 6 metros. Vou ter um banco de frio e agora tanto faz, eu vi que entre 100 ou 200 tá quase que super dimensionado para mim. Eu vou operar provavelmente a 2 litros por minuto, que leva 25 minutos para encher o TK, é mais ou menos o que
acontece aqui, talvez um pouquinho mais rápido. Não vou operar a água da rede tão grande, não quero gastar tanta água da rede assim. E nesse caso aqui, se eu operar aqui, sei lá, deixar o banco de frio a menos 10 graus Celsius, eu vou ter... Essa é a condição que eu... Ah não, vamos deixar 50, que é quando eu usar o TK grande aqui, né? Essa é a condição que eu vou operar normalmente. Se vocês forem operar aí e der erro para vocês, por exemplo, se eu jogar uma vazão aqui muito alta, vai dar erro. Isso vai acontecer porque eu diminuí meu espaço temporal para não demorar muito os cálculos. Se bem que agora demorou. Agora, ó, deu erro aqui. Então, se alguém for testar vazões muito altas, tem que vir aqui e diminuir o passo temporal. Aonde está o passo temporal? Eu coloquei 0,1. Ele simula de 0,1 em 0,1 segundo. Tem que diminuir pelo menos para 0,01. Porque essa vazão está muito grande, daí aquela condição que a gente falou no começo do vídeo não está satisfeita, que nada varia com o tempo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um dos vídeos que mais deu trabalho para fazer aqui no Beer School e espero que seja útil para muita gente. Valeu e até o próximo com a execução agora e a validação experimental aqui na cervejaria.